Hoje está todo mundo cuidando da aparência e isso é válido, isso é importante. A gente cuidar da nossa saúde, a gente cuidar do nosso corpo, mas antes disso existe o espiritual. A gente precisa cuidar da nossa mente, das nossas emoções. Tudo que você foca, cresce. Você quer conhecer uma pessoa, dê poder para ela. Você quer conhecer uma pessoa, dê dinheiro para ela. Você vai conhecer de fato quem é essa pessoa. Eu conhecia Deus só de ouvir falar, né? E hoje eu conheço Ele em ter um relacionamento com Ele. Porque na verdade não existe nada ruim, é tudo um aprendizado. Eu já chorei dentro de um poste e eu já fiquei feliz dentro de um quid. Você pode ter dinheiro, mas se você não tiver Deus, as coisas materiais não te completam. Nada preenche o ser humano se não for a presença de Deus. Eu me orgulho mais, não pelos carros que eu tenho, pelas vendas que eu faço, mas pelo nosso processo que a gente tem. Então a gente não vem de um pesadelo, a gente vem de um sonho. Tudo bem com você? Estamos iniciando aqui o nosso segundo episódio da Sala Vertex. Isso mesmo, você nem piscou direito e nós escolhemos o nome. Na semana passada para cá, nós lançamos o primeiro episódio, hoje nós estamos no segundo. Foi votado, nós escolhemos com muito carinho, então seja bem-vindo à Sala Vertex. Eu sou o Thiago Zanona, fundador da Fraternidade Vertex, e hoje estou aqui com um novo convidado para a gente falar sobre muita coisa, sobre venda, nós vamos falar sobre família, sobre espiritualidade. E esse convidado, eu já vou revelar para vocês, mas ele tem aqui, ó, 44 anos. Vê se você vai descobrindo aí, tá? Vai botando nos comentários antes de aparecer a carinha dele aqui. 44 anos, ele é pai, é marido, ele é palestrante, ele é pregador, um cara temente a Deus demais. Mais de 10 anos dentro da loja dele, mas no mercado, no nicho dele, ele já está há quase 30 anos como vendedor, especialista no nicho dele. Ele é casado com a Aline, são 3 filhos, o Léo, a Alice e a Camila. Quem que é esse convidado? É o Léo Melo, o Léo da Grand Prix. Eu vou até levantar aqui, irmão. Obrigado, tá? A gente saiu do protocolo aqui, mas ó, tinha que te abraçar aqui. Uma honra. Obrigado, Léo. Obrigado por estar conosco aqui. Nesse segundo episódio, eu falo que é uma honra a gente poder compartilhar a nossa história. E o podcast da Fraternidade, a Sala Vertex, surgiu para isso, né? Para a gente poder bater um papo e falar um pouco mais das pessoas que as pessoas não conhecem, que não dá tempo de a gente conhecer. Então seja muito bem-vindo. Obrigado, Thiago. É um prazer estar aqui com você, né? Prazer poder compartilhar da nossa história, daquilo que Deus tem feito ao longo dessa trajetória. E você é uma referência hoje, né? Uma referência hoje no meio empresarial, não só em Curitiba, mas no Brasil, né? Tem uma família muito linda, é um cara que tem portas abertas em todos os lugares que você entra. Então, estar aqui ao teu lado é um motivo de muita alegria e uma honra. Olha, receber isso de um cara que eu admiro tanto, para mim é um prazer. Pedir a Deus que nos conduza, que esteja sempre conosco, tudo que a gente vai fazer, Com né, Léo? certeza, com certeza. O próprio podcast, o que a gente está fazendo, tentando fazer aqui, e Deus está abençoando em todos os caminhos, Ele está à frente de tudo, e eu já desejo isso para você, que retorne sempre em dobro, para sua família, que também é linda, que eu admiro demais. E a gente vai falar um pouco, né, sobre isso. Vamos sim. Então eu vou lançar uma pergunta assim já de cara para você. Vamos lá. Que eu sei que você é um cara extremamente sensível às pessoas, a olhar as pessoas, o que pode estar atrapalhando, como ela pode melhorar, enfim, você é um cara muito sensível ao ser humano em si. Fora a parte de negócio que a gente já vai falar, que você também é muito bom. Mas hoje, assim, o que você vê, de modo geral, qual que é o grande mal da humanidade hoje que impede que as pessoas sejam um pouco mais felizes ou o contrário? O que está fazendo as pessoas serem mais tristes, mais fechadas, introspectivas? Qual que é? O que de repente na tua visão está atrapalhando o ser humano, a humanidade de certa forma hoje em dia? Já começou com uma pergunta nível hard, né? Eu já vi que o podcast aqui vai seguir esse trilho. Depois a gente alivia. Olha, a gente tem que ter muita maturidade, né, para responder uma pergunta dessa tão complexa.
mas eu preciso responder de forma sincera, que vem na minha mente. Claro. Então eu creio que o grande mal da humanidade é ela não entender que o lado espiritual é mais importante do que qualquer outra área. Começa com ela. O ser humano, ele é feito de corpo, alma e espírito. Então, a gente vive um momento onde todo mundo está preocupado a parte exterior, a estética. As academias estão lotadas, né? Os médicos, cirurgião plásticos, nunca ganharam tanto dinheiro fazendo cirurgia para o pessoal ficar bonito, né? Hoje está todo mundo cuidando da aparência e isso é válido, isso é importante. A gente cuidar da nossa saúde, a gente cuidar do nosso corpo, né? A gente quer viver mais, a gente tem possibilidade para isso, a gente cuidar da nossa alimentação, a gente cuidar da nossa estética, mas antes disso existe o espiritual. A gente precisa cuidar da nossa mente, das nossas emoções. Então, o grande mal da humanidade é não olhar para esse lado que é importante. Porque se você tem um corpo saudável, mas uma mente doentio, você não avança, não prospera, né? Falta amor. Amor entre as pessoas, entre a família, né? A falta de perdão, né? Isso é o cerne, isso é a raiz, isso é o básico. Então, a humanidade caminha para isso. Eu tenho a Bíblia como um apoio, como um manual de vida, como um livro que eu trilho a minha vida baseado nos princípios bíblicos. E o maior mandamento é o quê? O maior mandamento bíblico é o amor, né? Amar a Deus, amar o próximo. Então, acho que a humanidade ela caminha para esse lado que é perigoso e a gente tem que olhar isso e entender que mesmo a humanidade olhando e tendo essa deficiência, hoje nós vivemos num mundo onde isso está ao alcance de todos. Uhum. Então você pode amar mais, você pode cuidar mais do teu espiritual, se conectar com Deus, sabe? Entender o teu propósito, entender o teu destino. E aí entra várias outras questões, né? Como uma árvore que tem várias raízes, um ambiente que você frequenta, ele vai proporcionar com que você chegue ao teu destino de forma mais rápida, ao teu propósito, né? Então, eu creio que nós podemos, de alguma forma, ser luz no meio da escuridão, entende? Através daquilo que a gente fala, através do nosso compartilhar, isso que a gente está fazendo agora aqui, isso que você faz, né? Sua vida é uma inspiração, né, Tiago? A forma como você serve as pessoas, né? Hoje em dia a gente não tem tempo para servir, a gente quer ser servido, mas o maior mandamento é servir. Jesus servia as pessoas. Primeiro, né? serve, né? Então, o maior é aquele que serve. Então, falta isso em nós, né? A gente enxergar realmente que a gente tem um propósito e a gente precisa não só ser uma represa que só acumula para nós, mas a gente ser uma fonte, né? Exato. Como uma fonte, a gente recebe e a gente distribui para as outras pessoas. Se fosse, com tudo isso, se fosse para determinar, Léo, um vilão de tudo isso, da humanidade, um vilão, você conseguiria, me veio isso na cabeça agora aqui, teria um vilão? Eu sei que a gente tem forças espirituais que nos cercam, que a gente tem que estar atento, mas tirando isso, e a gente, temente a Deus, a gente sabe que Ele é mais forte do que tudo isso, mas você acharia, por exemplo, um vilão hoje de tudo isso, um vilão da família, por exemplo, o que está destruindo as famílias, talvez? Existe um vilão na tua visão, assim, que se pudesse enxergar o que seria ou não? Cara, eu acho que tudo que você foca, cresce. Então, eu acho que a humanidade ela caminha para o mesmo foco, que é o quê? É todo mundo querendo ser visto, todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer prosperar, todo mundo quer crescer, mas ao mesmo tempo esquece de que você precisa estar com as suas emoções
preparadas para esse crescimento. A tua mente tem que estar preparada. Você quer conhecer uma pessoa, dê poder para ela. Você quer conhecer uma pessoa, dê dinheiro para ela. Você vai conhecer de fato quem é essa pessoa. Então, às vezes, Deus não dá as coisas para muitas pessoas porque se Ele der, a pessoa não está preparada para receber. Então, eu vejo que o vilão é o quê? É a falta do preparo, a falta de prioridade, você priorizar aquilo que é importante. Então, eu sempre levo esse lado espiritual. Né? Eu vejo você na frente de tantos empresários e você focando o quê? Devocional, prioridade com Deus, família. Porque se isso vai bem, cara, o resto vai bem. O resto vai bem, pode ter certeza. Eu estou há 28 anos no mercado automobilístico. Eu tenho uma história, vou completar esse mês 20 anos de casado. 20 anos com a mesma esposa. Então, para chegar até aqui e poder falar isso para você, eu tenho uma maturidade, eu passei por muitas coisas. Meu casamento acabou em 2012, a gente ficou 8 meses separados. A gente reconstruiu o nosso casamento. Eu já quebrei, no começo da minha trajetória profissional, eu passei por dificuldades. Até abrir o meu CNPJ, eu tinha quebrado, tinha me enrolado financeiramente. Mas por quê? Porque eu não priorizava o espiritual. A minha mente e as minhas emoções estavam completamente atrapalhadas. Então eu vejo que o vilão é o quê? É você não entender isso, é você não colocar a energia naquilo que de fato é importante, é primordial. Então veja, eu achei que você colocaria, de repente, falaria, falta de tempo, o celular, são coisas mensuráveis. O vilão está dentro da gente mesmo. Dentro da gente mesmo. É a falta de conhecimento e de foco, talvez, de entendimento daquilo que você... Se você quer fazer uma maratona de 5 quilômetros, você se prepara para 5. Se você quiser fazer uma de 21, é um preparo. Se você quiser andar 42, é outro preparo. Se você quiser ser um triatleta, fazer as 3 modalidades, é um outro preparo. Então, se a gente quiser fazer acontecer, se a gente quiser conhecer de fato quem nós somos e aquilo que a gente precisa melhorar, a gente rompe, a gente quebra ciclos geracionais e a gente vai fazer uma geração completamente diferente do que foi a nossa lá atrás. Isso é fato. E se fala bastante de família, como você falou, a gente está hoje com mais de 100 membros na fraternidade e eu vejo que o que é muito atacado, o próprio empresário de sucesso, ele é sempre atacado a todo mundo, né? Dentro da família. A família é sempre atacada, né? Sim. E nós estamos aqui, nós somos homens, somos pais de família, somos maridos, somos esposos, né? O que hoje dentro... qual que seria a tua dica, talvez, né? Vamos dizer de dica e tal, você que tem um relacionamento muito saudável também, para o homem se preparar para ser um pai e um marido melhor? O que você pensa assim, dentro daquilo que você vive hoje? Eu creio que nós temos que ter referência. O que falta hoje para nós homens é uma referência. Então, eu tenho uma referência, né? Que eu tenho um amigo, que ele é um pai melhor do que eu. Ele é um marido melhor do que eu. Ele é um cara que busca a Deus de uma forma mais intensa do que eu. A régua dele é muito alta. E eu ando com ele já tem mais de 15 anos. Ele é o meu mentor. Você tem que ter um mentor. Você tem que ter aquele cara que você olha e fala assim, cara, eu quero ser o que esse cara é. E a grande sacada é que esse mentor, ele não fica só te elogiando, mas ele te corrige. Ele fala, olha, Léo, não é por aqui. Olha, Léo, não é por ali. Você precisa seguir um trilho, né? Eu sempre digo assim, quem confessa tentação, não confessa pecado. Você tem que ter um amigo para você poder desabafar as tuas falhas. Porque às vezes a gente não se abre. A gente não tem essa pessoa para se abrir. Às vezes a nossa criação, a gente não teve um pai que a gente poderia falar algumas coisas com ele. Tem homens hoje que têm a ausência de paternidade na vida dele. E ele tem uma dificuldade de enxergar Deus como pai. Exatamente porque o pai biológico dele não foi a referência. Uhum. Geralmente os homens que não creem em Deus
foram homens que não tiveram o pai biológico do lado. Então ele tem dificuldade de enxergar Deus como pai. Então é muito importante a gente ter um mentor. Esse mentor ele vai suprir aquilo que o nosso pai biológico não supriu. Ele só não vai suprir aquilo que Deus vai suprir. Então é importante a gente ter um mentor, que aí você começa a enxergar Deus como teu pai, e você começa a ser um homem melhor. Então assim, não existe o topo. Não tem o topo, não existe, eu cheguei no topo. Não, não tem topo. A gente tem que estar melhorando todos os dias. Então eu tenho 3 filhos. Eu preciso agora, as fases vão passando. Então eu tenho uma filha de 10, eu tenho um filho de 12 e eu tenho uma filha de 23 que já vai se formar em odontologia no ano que vem. Eu tenho 3 fases. Ou seja, eu tenho que ter uma referência de um homem que tem filhos nessa idade, na transição da fase da criança para o adolescente, pré-adolescente. E eu preciso ter uma referência de um homem que tem filhos na idade da minha filha. Cara, como eu lidou com certa situação? Porque ele já passou. Porque a gente não tem uma experiência construída, né? Não. Então, quando você tem uma referência, tudo se torna mais fácil. Olha, com o filho adolescente, o meu filho fazia assim, assim, assim. Então, Léo, segue esse trilho aqui que vai dar certo. Olha, o teu filho agora vai passar numa fase de 12, então ele agora entra, ele quer saber de tudo. Ele vai ter, se a gente não for referência para os nossos filhos, eles vão ter referências na escola de forma tudo errada. E aí entra com a filha, aí entra no casamento. Referência, eu tenho 20 anos de casado, mas quando você fala com quem tem 40 anos de casado, você fala, meu Deus, eu não sei de nada. Sabe de nada, não sei. Mas mas você sabe que uma coisa a gente estava falando até no carro agora, vindo ali, sobre a concepção ou a construção de uma ideia que você tem. Sim. Ela não nasce do nada. Não. Ela nasce do quê? De informações. De informações, conhecimento, pessoas. Por isso da importância de você estar cercado de pessoas boas. Exato. Porque você nunca vai buscar referência no nada, né? Do nada, não dá. Então hoje as pessoas são rodeadas de amigos para festa, amigos para churrasco, amigos para beber. É válido? Tá tudo certo. Mas cadê os mentores que vão te levar para um próximo nível, que vai te confrontar? Que vai te falar, não faça isso, não faça aquilo. Não é assim que funciona. Então eu vejo que grandes líderes, e isso eu ouço de grandes líderes, eu aprendi a ter mentor porque eu vi que grandes empresários e grandes líderes que são referências hoje, bilionários, milionários, seja lá o que for, o papel do cara e quem ele é, eles têm mentores. E é isso que faz você ir para um próximo nível. Não adianta você estar rodeado de amigos que não te levam para o próximo nível. São amigos que eles só fazem parte de momentos específicos da tua vida. Uma festa, um momento de entretenimento. Mas o mentor não. O mentor está contigo, meu irmão. Na chuva, no sol, dias bons, dias ruins, sabe? Então é importante. E onde encontrar isso? Em ambientes certos. Você não vai encontrar um mentor, desculpa, num bar. E você precisa estar atento, né? Você precisa estar atento. E precisa procurar. Você precisa procurar. Você precisa estar em ambientes certos. Por isso que um ambiente é que vai te levar ao teu destino, né? É um ambiente. É porque é mentalidade também, né? Se eu não estou procurando, eu não vou achar. Você não vai achar. Eu não estou pensando nisso. Não faço questão de ter. Então você vai ficar estagnado. O Léo, você falou de uma referência que se busca, você falou muito de Deus. E para a gente encerrar essa parte aqui, que eu quero entrar num outro assunto, eu vim no carro pensando em perguntar isso para você, que eu gostaria que você falasse para nós aqui. Como que é a sua relação com Deus, assim? Como que é no teu dia a dia? Como que é você e Deus nas suas escolhas, nas suas conversas? Como que é essa tua relação de intimidade com Deus? Olha, antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, né? Vou usar essa frase. E hoje eu conheço Ele em ter um relacionamento com Ele. Então Deus para mim é um ser invisível. Eu não vejo Ele com os meus olhos naturais, mas Ele habita em mim. Ele está dentro de mim. E o maior desafio é a gente manifestar Deus, já que Ele habita em nós. Então eu preciso conhecer Ele diariamente.
diariamente. E é muito interessante que você vai desenvolvendo essa relação e você vai crescendo nessa relação de intimidade com Deus. Então eu oro a todo tempo. Eu oro no meu secreto, no meu quarto. Eu oro quando eu estou no carro. Eu oro quando eu estou na minha empresa. Eu oro quando eu estou aqui antes do podcast. Ele está aqui comigo. É natural. Ele é natural. Ele entra comigo em todos os lugares que eu entro. Por isso que eu não posso entrar em qualquer lugar. Senão ele fica para fora. Eu sento na mesa, ele tem que estar comigo na mesa. Entende? Ele está comigo na minha relação com a minha esposa, com os meus filhos, nas minhas viagens. Então ele está comigo presente a todo tempo. E isso é gostoso, você ter essa relação com ele a todo momento, entendeu? Aí você entende que tudo que acontece na tua vida, coisas boas e coisas ruins, é por permissão dele. Porque na verdade não existe nada ruim, é tudo um aprendizado. Uhum. Então se você sair de casa e bater teu carro, vai ter um aprendizado com essa batida. Eu não sei qual é, mas vai ter. Tudo é um aprendizado. Então Deus está no controle de tudo. Então ele é o Deus dos vales e ele é o Deus dos montes. Ele é o Deus que está contigo aqui no vale e ele é o Deus que está contigo nos montes. E só que essa relação, você tem que cultivar, né? Você não pode dormir do lado da tua esposa, acordar e não falar com ela. Almoçar na tua casa e não falar com ela. E à noite você entrar na tua casa, nem olhar na cara dela e dormir. O que vai acontecer com essa relação? Ela vai acabar. O problema é que a gente faz isso com Deus. A gente acorda e não fala com Ele. A gente passa o dia e não fala com Ele. A gente dorme e não fala com Ele. Aí quando o bicho pega, a gente quer que Ele resolva. Mas resolva o quê? Ele não te conhece? Você não conhece Ele? A relação está falhada. Não tem. Tem que estar conectado. O Wi-Fi tem que estar ligado. Só que Ele é tão misericordioso. Falei que Ele não conhece a gente, né? Mas na verdade Ele conhece. Ele é tão misericordioso, né? Tem um versículo que diz assim: as misericórdias do Senhor não têm fim. São a causa de não sermos consumidos. Então Ele é tão misericordioso que aí entra a obra da cruz, né? Que é linda, que mesmo nós tendo virado as costas para Ele, Ele não nos abandona. Mesmo a gente tendo crucificado Ele, Ele não nos crucifica. Então esse é o amor de Deus. Ele fala, ainda hoje estará comigo no paraíso. O amor de Deus é esse, cara. Deus é tudo. Sim. Deus é tudo. E o Léo... Eu vendo o carro. É isso que eu vendo o carro. Eu já chorei dentro de um Porsche. E eu já fiquei feliz dentro de um Kwid. Você pode ter dinheiro, mas se você não tiver Deus, as coisas materiais não te completam. Então eu falo isso com propriedade. Né? Não sou nenhum mega milionário, a gente tem um pouquinho de coisas, né? E eu sei exatamente entender isso. É melhor você estar no deserto com Deus do que numa ilha paradisíaca sem Ele. Isso é fato. Eu vivo esses dois mundos, eu sei como é que é isso. Eu vivi esses dois mundos. Nada preenche o ser humano se não for a presença de Deus. Não adianta nada o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta. O que mais tem são empresários cheios de dinheiro, mas vazios de Deus. É aí onde entra a depressão, conta bancária cheia, mas para dormir tem que tomar tarja preta. A empresa dele é um sucesso, mas a casa dele é um fracasso. Ele é conectado com a equipe, mas ele não é conectado com os filhos. Então, quando você traz Deus para dentro de você, você enxerga o que é prioridade na tua vida. E aí acontece um monte de coisa e é gostoso viver isso. Entendeu? Eu vou entrar já na questão da Grand Prix, senão eu vou fazer uma ligação aqui, né? A questão de uma missão que você tem hoje, né? Você é excelente vendedor. A gente vai falar de números daqui a pouco, isso prova da forma como você conduz, mas você também é um excelente missionário, um propagador da palavra de Deus, da missão, daquilo que você já experimenta, ou seja, você experimenta, você quer que os outros experimentem também. Exato. Se você tem esse carinho, se você tem esse amor, porque é muito bom, né? Eu lembro um dia que a gente saiu do teu evento, eu lembro certinho que acabou o evento que a gente fez contigo lá,
e você manda um áudio dizendo, cara, o que aconteceu? Eu tô no meu carro aqui, extasiado, alguma coisa aconteceu. Esse momento, né, quando você sente, porque a gente sente que Deus está conosco, a gente sabe que a gente tem esse temor, a gente tem essa consciência, você sabe que tudo acontece é porque Ele quer, a gente vai tendo. Sim. Tem dias que a gente está melhor, tem dias que a gente está mais distantezinho e tal, é a nossa vida também, mas a gente tem essa consciência. Até cito que o dia que meu irmão faleceu, eu digo que eu briguei com Deus, mas eu briguei com Deus porque Ele existe. Eu não brigo com alguém que não existe, eu só brigo com... E eu fiquei chateado e tal, mas eu sabia que Ele estava ali. E eu fiquei, não, Senhor, estou bravo com o Senhor. Mas Ele estava ali comigo. Eu falei assim, estou bravo com o Senhor, mas caminha do meu ladinho aqui, né? Fica aqui, eu não quero ficar longe de você, né? E eu entendo que isso é uma convivência. E aí você sente um dia mais, e esse carinho, esse afago de Deus, esse aconchego de Deus, ele é tão bom, então você propaga isso, né? Você quer que as pessoas também sintam isso. Acompanhe, veja, sinta isso também, porque é bom. Sim, sim. E junto com essa missão de vendas, né? Você entende que isso está ligado uma coisa a outra? Esse temor a Deus, tudo que você fez na sua vida, o que Deus tem feito, ao sucesso da venda do teu negócio? Não, com certeza. Uma coisa está ligada à outra. Né? Eu recebo direto ali no Instagram, pessoas querendo, você é uma referência na venda de carros, o que você faz? Porque todo mundo quer a receita, né? O que você faz? E aí eu sempre falo, tem coisas que nós fazemos e tem coisas que Deus faz. Cada um tem a sua parte na vida, né? Então a gente tem que se aperfeiçoar, a gente tem que aprender novas técnicas, a gente tem que ter o conhecimento necessário do produto. Eu falo que tempo de carreira não sustenta o teu futuro, não é garantia mais, porque o mundo hoje é digital, a gente vive numa nova era, né, onde você tem que aprender a se comunicar através do celular, né, através das redes sociais. Então hoje não dá para você ter uma empresa escondida, onde ninguém te conhece, ninguém sabe quem é o dono da empresa, ninguém sabe onde está o teu produto. Então o mercado hoje mudou, ele é digital. O nosso mundo hoje é digital, as informações são mais rápidas. E aí a gente tem que tomar esse cuidado de ter esse conhecimento, mas entender também que não é só a nossa força não, cara. Não é só a gente ter esse conhecimento, senão as outras coisas dão uma bagunçada, sabe? Então ter essa, como é que é essa balança, né? Esse equilíbrio. Esse equilíbrio. O Léo hoje tem a Grand Prix, exato, que é uma loja referência. Hoje, imagine, antes de eu conhecer o Léo, eu já ouvia falar muito da Grand Prix, né? Um nome forte dentro de Curitiba no mercado de carros, né? Sim. E eu falei da venda justamente porque eu cito você nos grupos nossos da fraternidade quando eu vou. Quando o pessoal fala de venda, cada um tem uma referência, eu pego um pontinho de um pontinho de outro, um posicionamento de um jeito que um cara se posiciona, de um jeito que eu tento levar isso para os outros. Né? Esse carinho que eu tenho de Deus comigo eu levo, mas eu também levo a referência que os outros têm para todo mundo. Eu vou compartilhando. O fulano de tal faz tal coisa na empresa dele, se tornou uma referência por causa disso. Veja o exemplo do Luciano Hang, veja o do João Adib, que se torna, você falou de rede social. Hoje está muito isso, né? O dono da empresa ele tem que ser uma empresa à parte. Tem. Você entende que ele tem que ser uma empresa à parte, quase que é como se ele vendesse a empresa também. E uma coisa está ligada à outra. E se esse cara que ele está maior, a empresa vai junto. Você pode notar isso, né? Tem gente que diz, eu não uso a rede social. Então, tudo bem. Talvez ele achou um outro meio, a empresa dele caminhou já há muito tempo, hoje já não precisa mais. Mas é muito forte hoje, então a pessoa tem que se posicionar na rede social. E o Léo, eu cito, nem falei com você isso, mas eu cito muito a referência dele de venda, porque o Léo hoje é referência no Brasil como venda de Mustang, por exemplo, e isso é um diferencial. Ele escolheu um oceano para navegar, ele escolheu um nicho para navegar, porque ninguém vende para todo mundo e ninguém é bom em tudo. Então você escolhe um e se torna referência daquilo. Eu atribuo muito a sua pessoa,
o jeito de você vender ao sucesso da Grand Prix, mas também ao fato de você se tornar referência. Mustang, 110, 112 Mustang já vendido, então é referência. Ok, eu se torno referência e automaticamente vem o lastro, veio a cauda junto e você vai vendendo junto com o que você faz hoje. E para citar, né, o fato concreto que eu vejo sempre, ele é assim, chega o carro na loja, o story dele, para quem já conhece, sabe muito bem, gente, acabou de chegar esse carro aqui, é um Mustang, que 2023, tá sujo, eu nem vou limpar porque não vai durar 2 horas. Tô mostrando já aqui, ó, tá sujo mesmo, do jeito que tá. Tá aqui, ó, gente, é sujo mesmo, tá? Eu vou postar aqui porque não vai demorar. E dali a 2 horas ele de fato, ele falou assim, cara, eu falei, nem limpei, o cara tá vindo comprar, já tá com laço. E é assim que funciona hoje, né? É isso aí. Tem que ter essa percepção, né? De você ter a tua identidade ali nas redes sociais, de você fazer o negócio acontecer. E, cara, e tem dia que eu falo, tem dia que eu não queria fazer. Só que a gente não faz o que a gente quer, a gente faz o que é preciso. Né? Tem dia que eu não quero colocar uma câmera na minha cara, não estava afim. Você olha o cenário atual e você fala, não, eu tenho que fazer isso. Essa é a nova realidade. Talvez amanhã não seja, mas hoje é. Né? E a gente faz isso por amor mesmo. Né? Todos os dias. Teve dias que eu já gravei, teve um dia que eu gravei quase 20 carros. Fiquei doido. Vamos gravar, vamos fazer um negócio. E a gente vai virando essa referência. Né? E tem muito ainda para melhorar, né? Eu sempre falo assim, minhas referências hoje no ramo automotivo, eles estão lá na frente. Então eu sempre falo, a mesma fila que eu estou na frente de muita gente, existe uma outra fila que eu estou atrás de muita gente. E sempre eu olho para a referência das empresas que estão fazendo melhor do que eu. Quem são as suas referências hoje, não? Tem muitas lojas hoje que a gente olha e a gente fala, uau, que né, você vê a Paito Motos, a Vanguard, Forboss, em Brasília, né? E a excelência em tudo, é referência em tudo. É referência desde o produto que vende ao atendimento, aos processos administrativos e comerciais. Processo. Como eu aprendo com o processo? Eu entro em contato com essas empresas que eu vejo que é referência para mim como cliente oculto. E eu clico lá no carro da loja deles e eu quero saber como o vendedor vai me atender para eu fazer a mesma coisa na minha empresa. Você está dando certo? Cliente oculto. Quero saber como o vendedor se comunica, quero saber o tempo de resposta de um lead. Entendeu? Falando da questão da loja, está indo para 11 anos, né? 11 anos de loja. 11 anos. E em toda a sua história, são mais de 10 mil carros vendidos, a gente estava falando ali. Sim. Mas eu já falei um pouco dessa... A gente está falando de empresa, na verdade, desde o início já aqui, né? Porque o sucesso também é tudo isso aí. É constância, história, é Deus no meio, a família construída. É a referência que eu busquei como Mustang. Exato. Mas o Mustang em si, né? Que é o que puxa a fila ali hoje dentro da Grand Prix. A Grand Prix, na verdade, não é só Mustang. Ela se tornou uma referência em bom atendimento, excelência na entrega, no atendimento. Nós temos toda a linha de carros importados. Exato. Inclusive, Porsche hoje vai chegar em Mustang facinho aí. A gente vende hoje uma média de 6 a 8 Porsches por mês. É que você nem contabiliza hoje, a Porsche já está contabilizando também. Eu ainda não contabilizei, mas é uma brincadeira que já dá para começar. Talvez já passe, né? Porsche 708, Cayenne, 911. Ferrari. Acabou de chegar uma Ferrari. Acabou de chegar a nossa primeira Ferrari. Seja o início aí dos hipercars, né? A gente está entrando nesse segmento aí forte, exatamente porque tem essas referências. Então, é um passo que você deu. Um passo, então... A gente comprou a nossa primeira Ferrari novinha, 2025, para colocar no estoque. Falei, a primeira Ferrari tem que ser nova, eu não vou comprar a Ferrari. Mas você não vai nem querer vender ela agora também, né? Não, tudo tá para venda. Eu só não vendo a esposa e os filhos. Não, mas é que é tão gostoso. Não, mas carro a gente mas o cara que vende, ele quer vender. A gente puxa um pouquinho ali, pega amor a alguma já tem unidade, gente querendo comprar? Não, sempre tem. Tá anunciado. Tá não tem. Fisgandinho ali. Carro não tem como. O cara que mexe com carro, vindo carro há quase 30 anos, meter um carro na garagem e falar não venda, esse que é o perigo. Quando você não quer vender, o cara quer comprar. Daí é verdade. Mas a história do Mustang, quando que você identificou? Mustang foi na pandemia. Que você falou assim, opa, vou virar referência. Eu vejo a história do Mustang agora, eu iniciando com a linha da Ferrari. Então, em 2020, na pandemia, eu tinha quase 200 carros
E aí aquela coisa toda acontecendo, a gente reduziu o estoque, colocou dinheiro no caixa, porque a gente não sabia o que ia acontecer. E aí eu com o estoque reduzido, com o caixa mais fortalecido, falei, cara, para eu não ficar comprando muito carro, eu vou comprar então carros mais com ticket médio maior. E aí eu comecei a comprar carros 0 km, porque não tinha carros à pronta entrega na concessionária, então você ia lá, comprava um carro específico, 0 km, colocava no teu estoque, ele valia mais, porque na pandemia estava crescendo todos os meses ali o carro, então em vez da FIP cair, na pandemia a FIP só subia. Então isso foi muito gostoso, foi muito diferente. Em quase 30 anos que eu vendo carro, foi a primeira vez que eu tive carros no estoque que eu escolhia para quem eu queria vender. Então o cara chegava, não, deixa quieto, mês que vem eu vendo, porque no mês que vem ele valia mais. Então não tinha uma inflação no carro, né, na pandemia. E aí eu comecei a comprar carros com ticket médio mais alto, e o Mustang entrou, um amigo meu me vendeu, comprei com medo, muito interessante isso, compra com medo, que não conhece o mercado do carro, comprei e vendi rapidinho, botei um lucro. Mas era o primeiro carro, super carro? O primeiro Mustang, não. Já tinha, mas a história do Mustang foi exatamente essa. Comprei o primeiro. E aí veio o segundo, terceiro, quarto. Quando eu comecei, depois de 10 Mustangs vendidos, que eu vendi eles em 3, 4 dias, e até para lojistas, falei, estou vendendo barato. Eu acho que eu estou com medo de ficar com esse carro encalhado, estou botando uma margem muito baixa aqui, eu estou vendendo barato, porque esse lojista está comprando de mim, eu falei, agora eu vou pedir um que não vale, porque eu quero ver se esse negócio não vai vender. E eu pedindo lá em cima e o carro vendia. Eu falei, agora eu entendi o jogo do Mustang. E aí comecei. Aí teve uma vez que eu fui na concessionária, comprei 4 Mustangs 0 km. Tem uma foto lá, preto, vermelho, comprei 4 cinza, branco, comprei 4 Mustangs 0 km. E eu vendi com ágil esses carros. Aí eu falei, cara, esse é o carro que eu peguei o gosto. E aí, cara, comecei a contagem, me lembro quando bateu 50 e bateu 100, agora estamos em 112 Mustangs vendidos e o negócio foi para frente. Léo, vamos caminhar. Junto com o Mustang veio mais. Não, vem mais. Né? Não só vem mais, como eu vou te perguntar agora, falando da Grand Prix, tem tanta coisa para poder contar, mas tinha que ser um dia inteiro de treinamento. Inclusive, a gente fez um dia de curso lá, dentro da Grand Prix com o Léo. Podendo passar um pouco mais, porque você falou de processos, de venda. Esse é um assunto com o dia inteiro. Com certeza. E o Léo, tenho certeza que ele vai, quem está assistindo e for lá, escolher o Léo como mentor. Como mentor. Uma coisa importante, Sanona, nós não somos referência em vendas. Nós somos referências em processo também de vendas. Isso. Então a nossa empresa, se você deixar o seu carro consignado, nós pagamos de forma imediata. Se você comprar um carro, nós temos um pós-venda eficaz. Sabe? Você comprou um carro, precisa vender por causa de um negócio, nós compramos o seu carro. Então nós temos um processo de compra, de venda, de consignação, de pós-venda. Nós temos uma equipe capacitada, uma equipe treinada, gerente. Então nós temos um corpo que Você tem um cuidado com isso. Tem um cuidado com isso, porque o nosso segmento a gente sabe, tem referências boas e tem referências ruins. Né? Então hoje eu tomo muito cuidado para não ser aquele assim, a loja que mais tem carros importados, a loja que mais vende. Não. Tem uma estrutura organizada por trás disso. Eu me orgulho mais, não pelos carros que eu tenho, pelas vendas que eu faço, mas pelo nosso processo que a gente tem. Então a gente não vende um pesadelo, a gente vende um sonho. O cliente comprou o carro, deu um problema, me dá o carro, não te vende pesadelo, está aqui teu dinheiro de volta, vamos arrumar isso aqui. Resolve o problema. Não tem essa. Ninguém vai ficar com um pesadelo. A gente tem que vender um sonho. E isso, quem me conhece sabe, eu trabalho dessa forma. Isso que eu falo. Então, ele é uma construção e você tenta ser bom em tudo aquilo que você faz. Se você for só em uma coisa, acaba que uma hora ou outra vai cair. Exato. E isso tudo levou a uma pergunta e a um lugar. Alphaville, como é que tá? Exato, temos um sonho, temos um projeto que está em andamento. Então antes eu tinha só um sonho. Hoje nós temos o sonho, o terreno e o projeto que está no escritório de arquitetura. Né? Temos um arquiteto que já tinha feito essa loja que nós temos hoje, né? Desenhado, e nós estamos nesse processo, né? Fazendo com muita calma, sem pressa, não há necessidade de pressa. Iniciamos no final do ano passado. Então temos aí, não tem 6 meses o projeto, mas ele está muito avançado. Então a parte do showroom, uma loja que vai ter 1.800 metros de construção, né, para trazer realmente essa inovação na tecnologia. Vai ser uma loja muito tecnológica, né, para a inteligência artificial, né, para esse mundo que a gente está vivendo hoje.
né? Trazendo mais conforto, colocando os carros no ambiente que eles merecem estar, né? 100% cobertos, né? Então a gente quer ter a gente quer dar uma experiência para o cliente que hoje nós ainda não temos no nível que a gente quer. Então a gente quer ir para o próximo nível. O Léo é exigente, né? O Léo é exigente. Próximo nível. Mas está desenhado, né? De vez em quando eu posto as fotinhas lá no Instagram. Eu já vi, tem todo esse jeitinho dele de falar que tal, mas ele tá trabalhandinho, ele é calmo, ele é sucinto e tal, né? Não, com calma. Mas o negócio tá andando, e daqui a pouco tá ali de pé. Que Deus abençoe esse projeto. Léo, tem um... Eu nem falei com você, irmão, isso aqui eu vou te pegar de surpresa aqui. A gente tem um negócio que a gente está fazendo dentro do podcast aqui, que é um bate-bola bem rápido, que é o quê? E ele tem que ser surpresa mesmo. Tem que ser surpresa, por isso que eu não te falei. Porque eu vou falar uma palavra e você fala na hora o que vem para você na tua cabeça. Tipo, uma resposta rápida, não precisa ser uma palavra só a tua resposta, pode ser mais uma frase, um pensamento, em cima da palavra que eu vou te falar. Você topa ou a gente corta aqui para ensaiar um pouco? Vamos lá. Não, eu confio em você, querido. Dinheiro. É o meio, mas não é o fim. Fé. Base de tudo. Missão. Propósito de vida. Tô gostando de você. Carro. Qual? Ferrari. Sentei nela e gostei. Simples assim, né? Simples. Eu acho que não é só você que senta numa Ferrari e gosta, não, hein? Ferrari. Para você, o que é sucesso? Família. Valores. Inegociáveis. Brasil. País que eu nasci, o país que eu amo, e é aqui que eu quero ficar. Pessoas. Relacionamento saudável. E o último, pai. Deus, Ele é meu pai. Ele é imortal. Muito bom, e olha, nós não combinamos mesmo, esse aqui que tá ali sabe que a gente não combinou. Foi muito bom mesmo, né? Eu queria falar alguns outros, tipo, eu vou falar aqui, time do coração, coxa, né? Atlético. Isso eu já sabia, eu queria te pegar. Mas não é bem do coração, porque eu não nasci em Curitiba. Tem um outro do coração? O Vasco, né, cara? Vamos deixar essa história pro outro lado. Corta, vamos ficar no Atlético Paranaense, que é melhor, e tá tudo certo. Nós estamos em Curitiba aqui, tem bastante gente que assiste. Eu sou de Brasília. Eu não vejo ninguém torcendo pro Vasco há muito tempo. Eu sou de Brasília, então a gente tem uma historinha com o Vasco lá atrás, paixão antiga. Aí eu vim para Curitiba nos anos 2000, conheci a Arena da Baixada. E aí ficou, bonito, mas tem muitos amigos do Coxa, não tenho. Futebol sou tranquilo, cara. Que bom. Gente, olha, que bacana. Um papo, a gente falou ali antes de iniciar que a gente tem esses desafios de poder começar um projeto novo. Nós estamos no segundo episódio, o que nos aflige, o que nos dá medo e tal. Mas veja, poder sentar ao lado do Léo e fazer esse bate-papo, eu de fato curti cada palavra aqui. Eu não fiquei pensando no que está sendo gravado, como vai, mas porque você é um cara que inspira e eu vou lá visitar você. Eu quero que você me ajude em muita coisa, porque o Léo de fato é um mentor de muita gente e ele está sempre de portas abertas, um cara extremamente aberto para tudo. Você vai lá visitar a loja dele, ele vai te atender exatamente dessa forma aqui. Aonde que está a Grand Prix hoje? Avenida Presidente Venceslau Braz. Você sai do Shopping Palladium, sentido BR, descendo. É uma loja ali da direita, Venceslau Braz. Toda amarelona, assim, não tem como não Grand achar. Prix. Temos o nosso Instagram, né? Grand Prix Automóveis, Léo da Grand Prix. Segue a gente lá. Léo da Grand Prix Automóveis. É isso aí. Meu irmão, obrigado de coração. Obrigado a você. Nosso segundo episódio. Tempo gostoso aqui. Nossa, cara, eu podia dizer para você que a gente ficaria Ficava aqui umas 2-3 horas. A gente entraria a fundo no... A gente iniciou com a ideia do podcast de poder falar um pouco sobre os nossos membros, dar voz aos nossos membros, a convidados também, né? Porque a gente saiu gravar alguns trechos e em 3 minutos não falava, eu estou achando que 1 hora já não dá mais também. Porque as histórias são sempre muito boas e você é um cara que inspira e eu peço muito a Deus que essa mensagem
ela de fato chega a mais pessoas, que é nosso intuito, né? A nossa intenção. Que o que você faz de bom, da forma como você equilibra a sua vida, são os pilares da fraternidade. É isso. Equilíbrio. É isso aí. Parte pessoal, fé, espiritual, a parte familiar, né? E a empresa. Como você equilibra esses 3 pontos, se você é um cara que tem essa referência desse equilíbrio. Então, cara, eu estou muito feliz a gente ter gravado esse segundo episódio com você da Sala Vertex e que a gente possa caminhar juntos por muitos e muitos tempos. Com certeza. Deus abençoe tua vida, aqueles que nos ouviram, né? Que sejam abençoados aí com esse bate-papo. E vamos pra frente, meu irmão. Pra cima sempre. Obrigado mais uma vez. Deus abençoe, tá? Tamo junto. Até a próxima. Valeu.